Como funciona o pagamento do Airbnb para o anfitrião e houve alguma mudança na forma de processar esses pagamentos em função do coronavírus, do momento atual de crise? Essa é a pergunta. Então, para a gente começar a abordar esse assunto, primeiro eu quero dar uma breve explanação. Talvez você não conheça como é que funciona o pagamento do Airbnb. Então, basicamente, o sistema ele foi criado para proteger os dois lados da transação, tanto o anfitrião quanto o hóspede. Tá? Como é que o sistema faz isso? É bem simples, na verdade. Funciona assim. Na hora que o hóspede faz a reserva, ele já precisa garantir pagamento. O pagamento precisa ser processado num cartão de crédito, na forma de pagamento que seja aceita no país onde o hóspede está fazendo aquela reserva. Porém, para proteger o hóspede, de forma que ele não acabe pagando por algo que lá na frente, de repente, ele não consiga usufruir, vamos explicar o que eu quero dizer com isso. O hóspede vai lá, faz uma reserva em cima de um anúncio de um apartamento e, de repente, quem criou aquele anúncio é uma pessoa de má fé, má intenção, que criou um anúncio falso e aquele apartamento não existe. Quando o hóspede chega para entrar no apartamento, na acomodação, não tem ninguém lá. Então, para prevenir esse tipo de fraude, o que o sistema fez? Ele, apesar do Airbnb recolher o pagamento na hora da reserva, ele só vai pagar o anfitrião no dia do check-in do hóspede. Então, assim, após o hóspede ter dado a entrada naquela acomodação, num período aí que, dependendo da forma de recebimento que o anfitrião escolher, ele vai receber num período normalmente entre 48 horas a 5 dias aquele pagamento que tinha sido feito pelo hóspede no momento da reserva. Tá? Como é que esse sistema protege também o anfitrião? Ele protege o anfitrião porque o Airbnb recolhe o pagamento na hora da reserva. Então, ele evita que o hóspede faça uma reserva por uma data e simplesmente não apareça e não precise pagar nada por isso. Então, quando uma reserva é fechada no Airbnb, já existe a garantia de pagamento. Tá? A gente explicou isso bem detalhadamente num vídeo que a gente publicou no ano passado e a gente cobre certinho, inclusive a parte de tarifas, né, o que o site cobra em percentuais, como é que isso tudo funciona. Então vale a pena dar uma olhada, a gente vai deixar o link disponível para você voltar e dar uma olhada nesse vídeo e entender exatamente como funciona todo esse passo a passo. O nosso objetivo aqui hoje é trazer se houve algum tipo de modificação com relação a isso por causa do momento atual da crise do coronavírus. Em linhas gerais, assim, esse sistema de pagamento ele permanece o mesmo, tá? Então não houve alteração na forma como funcionam essas questões de fechamento de reserva, né? A cobrança na hora do fechamento da reserva, o pagamento para o anfitrião na hora do check-in, isso permanece. O que foi divulgado recentemente que talvez possa ter causado alguma dúvida, alguma confusão? O Airbnb, ele, apesar de ter, claro, tem essa garantia de pagamento para o anfitrião, mas o anfitrião tem que selecionar qual o tipo de política de cancelamento que ele vai querer aplicar no seu anúncio, e é isso que vai determinar como é que vão ser feitos os reembolsos, se eles vão ser feitos, se não vão ser feitos, se vão ser feitos parcialmente, na hora que um hóspede resolver cancelar uma reserva. Então, se ele não aparecer, daí não aparecer e não falar nada, a cobrança é integral. Mas vamos dizer que você selecione uma política de cancelamento flexível, o hóspede não apareça e 2 dias depois ele resolve fazer um cancelamento. Aí é diferente, porque daí ele tem a questão da flexibilidade, né, do cancelamento. Mas o que
assim, veio à tona recentemente, que pode ter trazido algum tipo de confusão, algum tipo de dúvida. O Airbnb ele ampliou a abrangência da política de cancelamento por força maior para incluir o coronavírus. E isso foi feito para reservas que tenham sido completadas, que tenham sido feitas no site até o dia 14 de março, tá? Então, o que mudou em relação ao pagamento do anfitrião por causa dessa ampliação da política de cancelamento por motivo de força maior? Aconteceu que o Airbnb criou essa política, ampliou essa política sem consultar a comunidade de anfitriões. Com isso, vários hóspedes foram lá e cancelaram reservas. E a comunidade de anfitriões do Airbnb não ficou satisfeita, não ficou feliz de forma geral com essa medida do Airbnb sem ter consultado antes as pessoas a respeito dessa mudança. E o Airbnb ele vive muito da comunidade, né? O Airbnb preza muito pela comunidade de anfitriões, de hóspedes. Essa é uma das características da plataforma. Então, o Airbnb resolveu criar uma forma de certa forma, remediar essa situação, tá? Fez isso como? Fez isso separando 250 milhões de dólares para fazer reembolsos parciais dessas reservas que foram canceladas em função do coronavírus. Então, como é que funciona esse reembolso, esse pagamento para o anfitrião? Funciona assim: todas as reservas que haviam sido feitas até o dia 14 de março e que tinham um check-in até o dia 14 de maio, se elas foram canceladas, o Airbnb está reembolsando 25% do valor ao qual o anfitrião teria direito no momento daquele cancelamento. Vamos traduzir isso para um exemplo, porque eu tive que ler isso umas 5 vezes para até eu entender o que eles estavam querendo falar. Vamos dizer que você trabalhe com uma política de cancelamento rigorosa. Então, nessa política, se um hóspede cancelasse uma reserva há mais de 14 dias antes da data do check-in, vamos dizer que o check-in do hóspede seria no dia 1º de abril, a reserva tinha sido feita antes do 14 de março, que é a data para a qual se aplica essa política, e ele cancelou a reserva no dia 14 de março, 15 de março. Tá? 15 de março, o check-in seria no dia 1º de abril. A gente está falando de um período aí de mais de 15 dias. Então, nesse caso, o anfitrião não teria direito a reembolso. Por não ter direito a reembolso, o Airbnb não vai pagar nada agora de volta para esse anfitrião. Por outro lado, na política rigorosa, se a reserva tivesse sido cancelada entre 7 e 14 dias antes do check-in, o anfitrião teria direito a 50%, a reter 50% do valor daquela reserva, tá? Então, se a reserva fosse para o dia 1º de abril, seguindo o exemplo, e o cancelamento tivesse sido feito 10 dias antes, tá? E o valor dessa reserva fosse R$2.000, o anfitrião poderia reter R$1.000 dessa reserva, né? Não reembolsar o hóspede em R$1.000. O Airbnb está pagando 25% desse valor, ou seja, o Airbnb está pagando para o anfitrião dos R$250. Tá? Isso vem do bolso do Airbnb, não tem custo adicional para o hóspede, é o Airbnb que está bancando. Tá? E por outro lado, nesse mesmo exemplo, se o hóspede cancelasse a reserva menos de 7 dias antes da chegada, então, reserva 1º de abril, o hóspede foi lá e cancelou no dia 28 de março. O anfitrião teria o direito de reter o valor integral da reserva, todos os R$2.000. Nesse caso, o Airbnb vai pagar 25% dos R$2.000, ou seja, o Airbnb vai pagar R$500
para o anfitrião. Então, como eu falei, é uma forma de amenizar o impacto econômico desses cancelamentos todos para o anfitrião. O Airbnb adotou essa postura porque julgou que seria uma boa coisa a se fazer para a comunidade de anfitriões, e também como forma de remediar uma política que o Airbnb adotou sem consultar as pessoas, vamos dizer assim, né? É algo que o Airbnb costuma fazer, né? Está dentro da cultura da empresa consultar a comunidade de anfitriões antes de adotar novas políticas, novas práticas, tá? Esses valores, uma crítica recente que apareceu é que o Airbnb divulgou que faria esses pagamentos faz algum tempo já e vários anfitriões ainda não receberam esses valores. O Airbnb na semana passada divulgou que eles realmente estão fazendo esses pagamentos de forma gradativa, então eles fizeram um primeiro lote de pagamentos, agora hoje, que é dia 1º de maio, estão fazendo um segundo lote, e a previsão é que todos esses valores sejam pagos até o dia 15 de maio, tá? É mais ou menos que nem a restituição do imposto de renda aqui no Brasil, está indo assim aos poucos. Mas o argumento da Airbnb é de que esse é um tipo de pagamento, é um tipo de procedimento que simplesmente não existia dentro da plataforma deles, e eles tiveram que botar a equipe de programadores deles trabalhando dia e noite para poder configurar isso dentro da plataforma e enquadrar todos os anúncios e analisar todas as reservas, enfim, montar toda a estrutura para poder fazer esses pagamentos, tá? Então, resumindo o assunto de hoje, né? Como política, não se alterou a forma como o Airbnb paga as reservas para o anfitrião. O que teve recentemente foi a adição desses pagamentos que o Airbnb fez em função do coronavírus, que são pagamentos, né, de 25% do valor das reservas canceladas, do valor ao qual o anfitrião teria direito de receber no momento daquele cancelamento. Tranquilo? Então, qualquer dúvida ou comentário, por favor, deixe o comentário aqui no site, aqui no canal onde você está vendo esse vídeo. A gente se utiliza desses comentários para criar novos conteúdos e trazer as novidades, os insights que você, anfitrião, precisa para tocar o seu negócio. Então, eles são muito bem-vindos. E a gente tem sacadas, dicas diárias que a gente compartilha numa comunidade que a gente chama de Papo de Anfitrião, que é o nosso canal do Telegram. Então, se você está dentro desse mercado, está buscando insights, dicas, informações, novidades, assim com mais assiduidade e quer ficar por dentro de tudo mais rapidamente, entra lá no Papo de Anfitrião, que vai ser um prazer compartilhar com você tudo que está acontecendo nesse nosso mercado. Obrigado, pessoal. Fiquem bem, fiquem seguros e até a próxima estadia. Um grande abraço.